Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, sabe aquele vídeo que você tem muito prazer em trazer, em fazer, em trabalhar nele e subir para vocês? Pois é, esse é um daqueles vídeos. Nós vamos trazer aqui um relato emocionante do ministro Renan Filho, que anda com Luiz Inácio Lula da Silva por todo o mundo, e ele faz um relato sobre como Lula é respeitado e como Lula tem se comportado em benefício do nosso país perante o mundo. E mais, vocês vão ver que ele traz informações mega importantes sobre o nosso país, sobre quão grande é o Brasil hoje para o mundo. Você não vai para o mundo. Vamos fazer o seguinte, meta o dedo no like e assista até o final. Tenho certeza absoluta que você também vai ter muito prazer em ouvir o que o ministro Renan Filho fala sobre o maior presidente que esse país já teve. Vamos aos fatos e meta o dedo no like. Vamos aos fatos e a gente volta comentando. Nessa fala, ele, além de enaltecer o Lula, ele fala sobre os preços dos alimentos, sobre o valor do dólar e sobre a nossa economia. Inclusive, ele vai falar sobre o Trump. E hoje, na nossa live, que começa às 11h30 nesse canal, nós vamos mostrar para vocês como ele é meio malandro. Alguém pergunta a ele sobre o Brasil e diz que eles têm superávit em relação ao Brasil nas exportações e importações. Sabe o que é que ele faz? Ele ignora, ele não responde. Vamos à fala do Renan Filho e a gente volta comentando. Isso, eu quero falar também para a gente fechar aqui, já estamos quase na reta final, ministro. Quero falar sobre qualidade de rodovias, né? Que o senhor tem dito bastante. E aí quero saber como é que anda aí os números mais recentes sobre qualidade das rodovias e em que medida isso impacta no preço dos alimentos, né? Porque aí você tem um frete talvez mais barato, que você tem uma rodovia melhor para rodar. Queria que o senhor fizesse essa relação para a gente e falasse um pouco da qualidade dessas rodovias brasileiras hoje. Olha, a qualidade da rodovia ela impacta diretamente no preço geral da nossa economia e também no preço das exportações. Quanto melhor a qualidade da rodovia, menor, em tese, o custo de transporte, que é um custo relevante. Então, se cai o custo, cai também o preço. O fato é que, obviamente, preço também depende de outras variáveis. Se as pessoas compram mais, né, tem mais demanda, isso também força um pouquinho o preço para cima. Então, nesse jogo aí, o Brasil está aumentando o investimento, garantindo melhores rodovias, a fim de garantir mais competitividade ao país, menores preços domésticos e menores custos para a exportação nacional. É exatamente isso que nós conversamos aqui ao longo dessa entrevista, e eu queria dizer que esse volume de investimentos que o Brasil faz, Karine, ele tanto ajuda a reduzir custo, quanto ajuda a impulsionar a economia brasileira para frente. A economia cresce, gera emprego, e isso certamente garante melhores condições ao país, né? Eu rodei o mundo aí ao lado do presidente nesses últimos 2 anos e pude observar que o Brasil é um país super admirado por outros de fora, porque, sobretudo num momento como esse de guerra tarifária, que a gente está vendo essa disputa Estados Unidos e China, o Brasil é um país garantidor da segurança alimentar do planeta, é um país sóbrio, sereno, que está agindo com calma. Ontem na CELAC, o presidente Lula estava orientando o comportamento dos outros países. Lá em Honduras. Lá em Honduras. Uhum. Então, assim, é muito importante que o Brasil cumpra esse papel, porque o Brasil é um país simpático, é um país que todo mundo admira internacionalmente pela força da nossa democracia,
economia, pela alegria do nosso povo, pela nossa cultura, nossa música, nossa culinária, o nosso futebol, como falamos, e ver o presidente Lula orientando o mundo a ter sobriedade, serenidade, não embarcar nessa guerra tarifária que não tem vencedor, é muito importante para o Brasil e é certamente um orgulho para o povo brasileiro ver a gente falar com esse nível de volume numa reunião internacional, no momento em que o mundo balança. E eu concluo aqui a minha participação nessa entrevista, Karine. Calma lá, não vamos se despedir ainda não, ainda temos uns minutinhos. Então deixa eu lhe dizer, uma coisa relevante, né? A gente vê, a gente percebe que a economia brasileira não tem problemas super graves quando a gente vê um problema como esse da guerra tarifária internacional. A gente viu o dólar disparar no mundo inteiro, a gente viu as bolsas de valores despencarem e ninguém está mais dizendo que isso ocorre por problema fiscal do país, por política do governo. Ao contrário, o governo brasileiro ele tem hoje melhores condições para enfrentar essa guerra do que o resto do mundo. Primeiro, nós somos um dos poucos países no planeta que temos uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. Eles não vendem mais para gente, eles não vendem pouco para a gente, não. Eles vendem mais para a gente do que a gente para eles. Diferentemente do que acontece com o mundo inteiro. Eu vim agora do Vietnã, como você falou. A balança comercial do Vietnã com os Estados Unidos, ela é superavitária para o Vietnã em 100 bilhões de dólares por ano. Só entre o comércio entre os dois países. A nossa é superavitária em 100 bilhões de dólares com o mundo. O Vietnã sozinho gera 100 bilhões de dólares para a economia dele vindo dos Estados Unidos. Então a gente é um país que não está nessa dependência. O presidente tem feito uma inserção internacional muito firme, paciente, uma condução do país experiente, sóbria, serena, respeitando as melhores tradições da diplomacia nacional, da história de Rio Branco. Então ontem eu me senti assim, muito orgulhoso ao ver o presidente Lula liderando os países da CELAC, né, nessa discussão internacional, pedindo calma nesse momento para que China e Estados Unidos, que são dois gigantes, né, e que nessa briga de gigantes a gente não entre nessa guerra tarifária, porque uma guerra tarifária não tem vitoriosos no mundo nesse momento. Não tem ganhadores, né, ministro? É ou não é uma fala sensacional? Gostou? Não esquece não. Mete o dedo no like, comente e passa adiante. Lembrando a vocês que ele falou aí sobre o Trump. Uma repórter hoje perguntou ao Trump justamente sobre isso. Se ele não iria negociar com o Brasil e com o Reino Unido. A Inglaterra também. Eles são superavitários em relação ao Brasil e à Inglaterra. Tá certo? Ou seja, eles vendem mais para a gente e para a Inglaterra do que a gente vende para eles. E o Trump, malandramente, não respondeu. A gente vai estar trazendo isso tudo para vocês na nossa live hoje, a partir das 11h30. Gostou? Mete o dedo no like, passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo na nossa live.